Um dos principais destaques de 2025 aqui na indústria, foi exatamente essas consolidações, como a gente antecipou, tanto a nível de fundos imobiliários, né, então fundos absorvendo outros fundos, menores que ficaram para trás, né, não ganharam escala no mercado, como a nível de gestoras também. E aí o destaque, o caso específico aqui é o Pátria, né, que vem adquirindo, né, diversas gestoras aí no mercado. E eu queria, né, então pegar, de início aqui as percepções de você, Rodrigo, sobre o que que você está achando de todas essas movimentações. Existem prós, existem contras, né, enfim, tudo que está no seu radar. Deixar também o professor Baroni aqui à vontade na sequência para complementar a visão dele e também fazer perguntas. Vamos lá. Boa. Como eu acho que você falou, né? Tudo tem prós e tudo tem contras. O meu texto de encerramento de 2025, eu fiz uma retrospectiva e eu disse que se nós pudéssemos resumir 2025 no universo dos fundos imobiliários, numa frase seria: qual é o seu preço médio? Essa foi a pergunta que nós mais escutamos dos fundos imobiliários fazendo para os investidores. Qual é o seu preço médio? Por que isso? Porque você faz esse processo de consolidação e aí você tinha que informar o preço médio para você poder fazer a tributação na fonte ali e tudo mais. Muita gente se queixou disso. Eu vi muitos investidores se queixando desse movimento, mas era um movimento que não tinha o que fazer. Era um movimento que parece que ficou um pouco natural, porque com um período tão longo de juros elevados, os fundos imobiliários não conseguem fazer emissão. E assim, não adianta nós sermos ingênuos e achar que um fundo imobiliário ele consegue sobreviver com 100 milhões, 200 milhões de patrimônio. Isso é muito pouco para você conseguir manter uma gestora, bancar um fundo imobiliário e tudo mais. Você acaba não conseguindo prestar um serviço adequado. Aí você começa a surgir, muitas vezes, esses processos de consolidação que nós vimos. O que eu vejo de muito bom, tá, Max, e para quem está nos escutando? Os fundos ficam grandes, os fundos eles acabam tendo mais liquidez. Com mais liquidez, você muitas vezes reduz um pouco a volatilidade. Nós sabemos muito bem como fundos muito pequenos são muitas vezes difíceis de comprar e de vender. Com mais patrimônio, você dilui mais o risco, você consegue ter mais propriedades, mais inquilinos, você consegue ter mais capacidade para se alavancar, mais capacidade para comprar imóveis. Então, é interessante, sim, você ter tamanhos muito grandes. Onde que eu vejo os pontos negativos que muitas vezes eu acabei observando em alguma dessas consolidações? Foi em alguns casos específicos, porque tudo como disse o Baroni, né, você tem que sempre olhar no micro, assim, mas tivemos casos em que em determinados fundos o cotista não foi muito bem respeitado. Poxa, vou fazer a consolidação, vou fazer a troca. Não, troca 2 semanas antes, você troca o administrador do fundo que vai vir para dentro de mim e reduz o valor patrimonial daquele fundo, porque agora eu criei uma nova premissa. Poxa, mas os cotistas já tinham aprovado com a premissa anterior, agora você prova com a premissa. Você troca a premissa depois dos cotistas aprovarem. Acho que você deveria ter feito o contrário. Você deveria ter trocado a premissa antes dos cotistas avaliarem e aprovarem ou rejeitarem esse tipo de proposta. Então, muitas vezes você viu que a indústria se envolvendo, colocando, parece que muitas vezes, o interesse do gestor na frente do interesse dos cotistas. Não todas, obviamente, mas muitas vezes você acabou vendo esse tipo de situação. Os interesses dos gestores ditando a consolidação e não somente os interesses dos cotistas. Isso sempre é ruim, isso sempre passa uma imagem ruim, tanto para os investidores quanto para o futuro. Acho que um outro ponto que nós precisamos pensar é a questão da diversificação. Mas aí é uma questão individual de cada investidor que vai precisar avaliar. Então, você citou bem o caso do Pátria. Às vezes o investidor estava lá com 10% da sua carteira no Pátria e de repente ele se viu com 50% da sua carteira totalmente na gestão Pátria. E daí, é muito ruim eu estar totalmente concentrado numa gestora? Eu acho que você está exageradamente concentrado, eu acho que sim. Porque se uma gestora vai começar a dar indícios de que ela não olha tanto para o investidor, você tem 50% da sua carteira nesse ponto. Então, você tem uma necessidade de ajuste, o investidor vai ter uma necessidade de ajuste. Não é algo
precisa sair correndo. Acho que uma coisa que o investidor precisa colocar na sua cabeça é: tecnicamente, ninguém deveria consolidar esse mercado para estragar fundos. Você deveria fazer algo para melhorar os fundos imobiliários. Você tem que partir do pressuposto dessa análise e deste acompanhamento. Evidentemente que nós conhecemos a história dos fundos imobiliários, nós sabemos que nem sempre é assim que acontece. E é isso que você precisa ficar atento. Se você estiver exageradamente concentrado, a partir do momento que você vê alguma coisa errada, você já tem, às vezes, 40%, 50% da sua carteira exposta nessa situação. Uma coisa, Max, que eu acho que nós poderíamos pensar é o seguinte: muita gente tem dito, mas não tem mais espaço para fundo pequeno? Fundo imobiliário não é um REIT, tá? Ele é um instrumento criado de forma diferente. Então, eu continuo acreditando que nós vamos continuar tendo fundos imobiliários pequenos, nós vamos continuar tendo fundos imobiliários nascendo, tá? Então, temos um pouquinho disso aqui. Professor Baroni. Bom, vamos lá. Eu queria fazer assim, uma sugestão a todos que nos acompanham, não só o Max, o Medeiros, mas todos que nos acompanham aqui no Liga de FIIs. É interessante, né? Nós, quando estudamos história, a gente estuda história, a gente pega lá os livros de histórias e acompanhamos vários fatos, descobrimentos, conquistas, conflitos, uma série de coisas a gente estuda na história, né? Natural, todo mundo aqui estuda história ali no primário, no segundo grau, enfim, todos nós estudamos história. Alguns até vão até além, né? Se especializam ainda mais, fazem uma graduação, uma pós, enfim. Mas agora, vamos parar para pensar. Vocês já pararam para pensar que nós estamos vivendo neste momento a história mais profunda dos fundos imobiliários? Porque o que aconteceu com os fundos imobiliários até 2008, 2009, foi quase nada. Vamos colocar 2006 para ser conservador, que é quando surge o primeiro fundo com uma cabeça ali de gestão ativa, mas ninguém entendia muito bem o que era aquilo. Aí depois de 2012 que vem então os fundos de agências bancárias e que aí sim entra no radar daquilo que é fundo imobiliário. As pessoas começam a falar, poxa, eu posso ter um imóvel alocado para o Banco do Brasil, para a Caixa, para o Santander. Então aquilo ali trouxe um pouco mais de experiência para as pessoas assim de que aquilo ali poderia ser alguma coisa razoavelmente interessante. Mas somente depois de 2018 que começaram a surgir as gestoras, vamos falar assim, mais artesanais, algumas dissidências daquelas gestoras maiores, e esse processo começou a acontecer em 2018, as teses mais inovadoras, os fundos de papéis se popularizando mais. Foi somente depois de 2016, 2017 que os fundos de papéis se popularizaram. Em 2012 era 3% do IFIX, hoje é 40, 40 e poucos por cento. Então, os fundos começaram a ficar mais híbridos. Então, repare, nós estamos falando de alguma coisa de que não tem nem 10 anos efetivamente. Se a gente colocar 2012, pode até ter. Vamos colocar aí 12, 13 anos, 14 anos. Mas se a gente começar realmente a desenhar o mercado de fundos imobiliários como ele é, como a gente está vendo hoje, é alguma coisa de 2018 para cá. Então, eu pergunto para vocês que nos ouvem, para o Medeiros, para o Marx, esse é um ponto que a gente precisa refletir, porque a gente está vivendo a história. E quando a gente está vivendo a história, tudo é muito intenso. Então, quando você pega na história, na matéria, lá da escola, a história, e você vê alguma coisa que você está estudando ali que aconteceu em 4 anos, num determinado país, numa determinada região, num continente, imagine aquelas pessoas, o que eles viveram naqueles 4 anos, o quanto intenso foi. Então, eu tenho convicção de que a gente está vivendo isso com muita intensidade. Então, tudo isso que o Medeiros está falando é absolutamente correto. Não tem uma vírgula para trocar de lugar. A pergunta que eu faço é: teria como ser diferente? Essa é a pergunta. Teria como ser diferente? Então, esses atropelos, essas cotoveladas, esses alinhamentos, desalinhamentos, esse bate-vira, esse toma lá da cá, às vezes tem como ser diferente? Tem como. Baroni, não, Baroni, teria como ser diferente. Mas será que estaria acontecendo se fosse tudo muito bem alinhadinho, tudo muito bem correto? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer, né? O que eu acredito é que todos os assuntos que causam desconforto e polêmica, eles são revisitados e algumas gestoras fazem a lição de casa e passam a dar mais valor. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, não precisa ser 20 anos, não, voltar 5 anos no tempo. Emissão abaixo de valor patrimonial era um assunto polêmico, discussões, quantos e quantos relatórios o Medeiros escreveu sobre isso, quantos e quantos eu falei sobre isso, o Max também. O assunto foi revisitado e hoje já tem um certo entendimento de que, olha, muito cuidado se você for por esse caminho.
Custos de oferta para dentro do fundo, para fora do fundo, que até que valor é interessante ou não. Níveis de alavancagem, consolidações. Então, são assuntos que, na minha opinião, eles são necessários, eles vão acontecer, vão e voltam, e é importante a gente entender que, dentro desse contexto histórico, é muito difícil você ter controle e absolutamente tudo acontecendo em linha exatamente como deveria ser. Vão acontecer esses desarranjos, como o Medeiros falou. Quando você olha caso a caso, vamos falar assim, vamos dar 2 passos para trás. Quando você olha a consolidação, parece um movimento interessante, desejável e razoável? Sim, você ganha escala, você passa a fazer parte das transações, das principais transações imobiliárias do país, você passa a ter o respeito das grandes empresas incorporadoras do país, você passa a estar no circuito dos principais analistas de mercado, você passa a estar no circuito das principais corretoras e bancos de investimento no mercado. Então, tem muitas coisas positivas, mas tem algumas coisas que, pelo caminho, poderiam ter sido diferentes. Mas a, a grande parte é positiva? Sim. Vão ter algumas coisas que são negativas e vão ser evidenciadas? Sim. Os próximos, da minha visão, vão ficando cada vez mais alinhados e aí, consequentemente, vai tendo uma seleção natural do mercado. Então, para eu concluir aqui a minha fala, eu pergunto assim: teria como ser muito diferente? Teria como ser tudo muito perfeito e alinhadinho? Será que isso seria possível? Ou a gente estaria sendo, como o Medeiros falou, ingênuo, ou até não, por que dizer, infantil, pueril de acreditar que tudo seria dessa forma? Então, o mais importante para os investidores é eles entenderem que eles ficarem, pelo menos isso é uma opinião minha, tá? E aqui isso é uma opinião muito pessoal. Eu acho que quanto mais o investidor conseguir fazer uma leitura do mercado para ele ficar mais na ponta consolidadora. Veja bem o que eu estou dizendo. Mais na ponta consolidadora e menos na ponta consolidada, eu acho que os riscos de ingerência, os riscos de má gestão, os riscos de conflitos, eles tendem a ficar mitigados. Não estou querendo também ser ingênuo de falar que não vão ter. Possivelmente pode ter alguma coisa aqui, outra ali. Mas eu acho que se você está na ponta consolidadora e não na ponta consolidada, esse risco é menor. Na ponta minoritária consolidada, o risco é maior. Dá para ganhar muito dinheiro? Dá para ganhar muito dinheiro. Mas também dá para você perder muito dinheiro, né? Já na ponta consolidadora, tanto para ganhar quanto para perder, a amplitude é bem menor e você ficaria mais tranquilo, principalmente nessas questões que o Medeiros foi muito feliz de falar, né? Essas questões burocráticas da consolidação, elas são cansativas. Nossa, a gente faz plantões de dúvidas, explica em relatório, as pessoas não entendem, volta, remoe aquele assunto. Acaba que você para de falar de fundo imobiliário e começa a falar de processos burocráticos para fazer uma consolidação. Medeiros, o professor Baroni trouxe contribuições valiosas aqui. Eu queria aproveitar muito dessa fala final dele, junto com um aspecto que você trouxe também na sua primeira fala, né, que é no seguinte sentido: essas consolidações acabam se traduzindo em fundos que muito maiores em relação à média do mercado, né? Então, a gente tem acompanhado fundos já no um patrimônio líquido próximo da casa dos 10 bilhões e com perspectivas de crescimentos para além disso, enquanto que, se for fazer uma média simples do mercado, é um valor muito inferior a esse. Então, um salto em termos de tamanho, né, desses fundos consolidadores, como o professor Baroni nos trouxe. E, enfim, tem todos esses benefícios, né, tem também os pontos de atenção que a gente discutiu aqui. Agora, eu queria pegar um pouco do seu sentimento, se esse movimento, então, ele vai acabar se traduzindo, será? E aí eu não tenho a resposta, por isso queria ouvir sua visão, numa perspectiva em que a gente vai ter a primeira divisão dos fundos imobiliários, a Premier League, que são esses fundos enormes, muito diversificados, que acabam mitigando riscos específicos dentro do portfólio, e aqueles fundos mais nichados, pequenos, que podem ter sim o seu valor, mas terão características diferentes. Você tem essa impressão? Enfim, queria que você compartilhasse aqui conosco o que você tem de sentimento em relação a isso. É difícil, né? Realmente é uma pergunta bem difícil, mas eu acho que pegando ali um pouco na linha do que o Baroni comentou e tentando responder isso que você falou, acho que o ponto principal, Max, que o investidor de repente ele vai ter que pensar nesse processo de consolidação
não discutir o sexo dos anjos, tá? Porque o que que eu vejo? Eu acompanho as discussões dos investidores e parece assim uma guerra. As pessoas querem mudar, querem impor a sua visão e não adianta, você não vai conseguir mudar. O processo de consolidação, ele de certa forma é natural. Alguns fundos vão ficar realmente gigantescos e muitos desses movimentos podem gerar, eh, eu não diria que prejuízo para o investidor, tecnicamente falando, mas ele pode segurar um pouco o potencial de ganho de um determinado fundo, pela forma como muitas vezes é feita. Pegando, acho que a fala do professor Baroni, né? Quando nós estudamos a história, tem uma frase aí que sempre atribuem a Mark Twain, né? Que é a história não se repete, mas rima. Então, quando você estuda para trás, você diz assim, essas coisas aqui aconteceram, pode ser que essas coisas aqui se repitam. Então, eu preciso entender um pouco dessa dinâmica e saber que sim, esses processos de consolidação podem sim gerar algum tipo de prejuízo, para isso eu preciso sim diversificar, e às vezes não só diversificar entre os fundos imobiliários, mas diversificar entre as classes. O fundo imobiliário ainda é um produto em alta consolidação. E aí, indo para o teu ponto, Max, será que vão existir os fundos pequenos, os fundos nichados? Não sei, de repente, há uns 10, 15 anos atrás, uns 10 anos atrás, nós dizíamos, né? Será que os fundos passivos vão acabar, Baroni? Era algo que nós comentávamos, era algo que nós discutimos, nós fazíamos um evento. Será que os fundos passivos iam acabar? E eles estão aí, eles continuam existindo, muitas pessoas acabam gostando. Evidentemente que eles ficaram muito pequenos, acabaram acontecendo o que o Baroni falou, em muitos momentos, viraram fundos de colecionadores. Quem tem, quem não tem, não tem mais. E assim foi indo. Ah, vai ter uma divisão clara entre realmente os fundos enormes que vão poder participar de negociações. Acho que como o Baroni falou, eu vou ter uma negociação envolvendo o imóvel A, B ou C de R$ 1 bilhão. Somente essa galera do time dos 5 bi mais vai poder participar. Vai ser mais difícil você conseguir dizer assim, o fundo lá de 200 milhões, ele vai dar um G. Não, esquece. Esse cara ele não vai nem ser convidado para sentar na mesa. A verdade é essa, né? O cara vai dizer, bicho, tu não tem cheque. Eu vou conversar com quem tem cheque. Então, você vai ter, sim, um processo meio que natural. E aí, o que que vai acontecer? Eu acho que é isso que muitos gestores, na minha opinião, começaram a ver em 2025. Porque você começou a ver isso, né? Venda de gestoras, venda de imóveis com troca de cotas, porque muitos gestores provavelmente começaram a ver, cara, eu com esse tamanho, eu não vou mais conseguir fazer nada. Eu não vou conseguir competir com o cara de 2 bi, com o cara de 3 bi, com o cara de 10 bi. Então, acho que é melhor eu me realocar de alguma forma e conseguir gerar algum valor diferente para o meu cotista. Eu acho que sim, sempre vamos ter espaços para vários mecanismos. Isso, se nós olharmos nos REITs, nós vamos ver que os REITs são gigantescos, mas nós temos alguns muito pequenininhos. Se nós formos olhar nos fundos imobiliários, né, lá na Europa, você vai ter esse cenário também. Alguns sempre são muito pequenininhos. Acho que nós vamos continuar assim investindo nesses fundos nichados. E eu acho que sim, eles vão provavelmente continuar gerando valor, quem sabe até um valor diferenciado, mas cada vez mais esses fundos pequenos e nichados, eles serão para um público mais investidor qualificado, na exata expressão do que é ser um investidor qualificado. O investidor de varejo, aquele investidor que muitas vezes precisa contar, seja com um serviço de análise, como o meu, como o do Baroni, seja com uma consultoria, seja com uma assessoria, ele pode ser que ele vá ficar cada vez mais nos fundos grandes, que tem mais liquidez, que a oscilação da cota tende a ser muito menor pela sua própria liquidez. Então, você vai ter, eu acho que, duas grandes divisões nesse sentido, de público investidor que está tendo ali. Professor Baroni. Perfeita a consideração do Medeiros, perfeita, é exatamente isso. Eu vou adicionar, eu estou complementando aqui o que o Medeiros está falando. É exatamente isso. Então, assim, agora um investidor que me preocupa muito é um investidor pequenininho, super minoritário. Eu não vou dizer que ele é iniciante, mas ele é um investidor assim que não tem uma profundidade financeira tão elevada e ele se arrisca em alguns fundos que estão, eu vou chamar de vulneráveis.
Vulneráveis porque ele pode ter cotistas majoritários institucionais com outros interesses, ele pode sofrer ofertas hostis, ele pode ter uma mudança no escopo de gestão, no perfil do fundo, uma série de outras coisas, e aí esse investidor super minoritário, que mesmo que tenha uma certa experiência, ele vai se sentir muito, ele vai ficar muito desprotegido, tá? Pode ser que não aconteça nada, pode ser que até aconteça alguma coisa a favor dele, mas existe um risco muito elevado de acontecer alguma coisa contra. Então, o Medeiros foi muito feliz em dizer que os investidores, vamos falar assim, mais tradicionais, mais do dia a dia, eles tendem a ficar mais próximos daqueles fundos mais conhecidos, daqueles fundos mais populares. E esses outros, eles vão ficar mais restritos a investidores efetivamente, eu gostei, assim, Medeiros, perfeito, efetivamente qualificados, efetivamente em todos os aspectos, financeiros e de conhecimento, para eles realmente saberem aonde eles estão alocando o capital deles. O que não pode é um investidor super minoritário, super iniciante, que eu digo assim, do ponto de vista, né, material, né, do ponto de vista material mesmo, se aventurar em algum fundo assim e depois correr um risco maior de ter ali alguma questão desfavorável àquilo que era a premissa inicial. Por quê? No ambiente de mercado de capitais, mercado financeiro, mercado como um todo, né, economia como um todo, é importante você saber exatamente aonde você está alocando o seu capital e aonde você tem uma proteção maior. E tamanho, de certa forma, vai proteger o investidor. O porte do fundo, de certa forma, vai proteger o investidor. A mesma coisa vale para as gestoras. Algumas gestoras menores ou que talvez não tenham assim, a prateleira do fundo imobiliário muito relevante, ela também pode ficar e deve ficar mais vulnerável. Então, às vezes, você está mais alinhado com aquele gestor, você gosta dele. Nossa, esse gestor sempre investiu da forma que eu acho muito interessante. Só que é um investidor muito pequenininho no mercado, ele vai perdendo essa escala e pode chegar uma hora que ele acaba vendendo a sua operação ali, né, fazendo uma transação com outro gestor maior e você vai naturalmente ficando mais concentrado. Então, qual que é o trabalho, o dever de casa e a tarefinha de casa do investidor? É ter uma carteira minimamente diversificada setorialmente por gestão e ficar cada vez mais próximo desses fundos mais populares e mais voltados para essas gestoras que estão nessa ponta consolidadora. Quero experimentar outras teses. E agora me permita, fazer a analogia de um carro, né? A partir do momento que você vai ficando com carros mais antigos, carros que têm uma tecnologia, ou talvez uma não tecnologia, porque é um carro mais antigo, um carro que tem uma dinâmica diferente, é um carro de colecionador. E qual que é a implicação de você ter um carro de colecionador? É justamente você ter um mercado mais restrito. E também quando esse carro tiver algum problema, aonde você compra a peça é diferente, aonde você vai ter um mecânico especializado é diferente, então tudo é diferente. Se você quer ter um carro super tranquilo, popular, que está aí nos 50 mais vendidos aí do ranking, a chance de você ter um problema, ou um mecânico que não conhece aquele carro, ou uma peça que você não vai encontrar, é baixíssima. Mas um carro de colecionador é altíssima. Então, cabe a você saber aonde você também está alocando o seu capital. Isso é muito importante. Então, acho que esse papo nosso aqui está sendo muito importante, porque eu acho que está trazendo luz, e o Medeiros colocou de uma forma muito interessante. Às vezes você vê os debates nos fóruns ou nos grupos de WhatsApp, eu acho que alguns desses debates, eles desvirtuam um pouco o contexto das coisas, não que estejam equivocados, acho que são legítimos, mas eles desvirtuam um pouco o contexto. A leitura que eu tenho às vezes é de que é um investidor que está muito bem intencionado, mas num mercado muito pouco amadurecido para ele. Ele não conseguiu fazer a leitura correta do mercado que ele está inserido. Ele tem uma leitura de mercado, mas ele não tem uma leitura do mercado especificamente de fundos imobiliários. E isso é complicado, porque cada mercado tem a sua dinâmica, né? Então a gente não pode esquecer disso nunca.